Vacinação dessa semana aqui em Tupanciretã. Nós teremos vacinação na terça-feira, na quarta-feira e na quinta-feira contra o Covid, ocorrendo aqui em Tupanciretã. E também reforçou a informação aí da questão da multivacinação, que está com horário diferenciado nesse mês de novembro, mas está acontecendo e precisamos atualizar aí a vacinação, especialmente das crianças, né? Mas toda a vacinação precisa estar atualizada. E para a gente ampliar um pouco mais essa informação e dar destaque a isso, nós convidamos a Andréa Apio, que está em conexão conosco nesse momento, para falar um pouco da multivacinação e também da vacinação do Covid, agora, nessa semana que estará acontecendo aqui em Tupanciretã, intensos trabalhos por parte da Saúde Municipal. Andréa Apio, bom dia, como é que está, amiga? Tudo bem, André? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes da rádio. André, nós temos várias coisas acontecendo aí, mas a questão da multivacinação nos chamou a atenção, que foi prorrogada, ela estava prevista para o mês passado, e pelas informações que a gente tem, ainda está meio devagar essa questão. Gostaríamos de ampliar isso com você, porque houve uma mudança aí nos horários também de disponibilidade da saúde pública para a multivacinação. Como é que ela está funcionando nessa semana? Como é que os pais devem fazer? Bom, Miguel, a sala de vacina voltou a funcionamento às segundas e sextas, tá? Nos 3 postos, Pedreira, Marcial Terra aqui no centro das 7 à 1, Pedreira e Marcial Terra das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5, tá? A campanha da multivacinação vai até agora, o final do mês, e eu peço, né, para que os pais levem seus filhos até os menores de 15 anos, né, para colocar as carteiras em dia, porque Perfeito. isso é muito importante, né? Perfeito. Isso está um pouco devagar, né? Tu tens ideia, um percentual de quanto estamos atrasados, o quanto que já foi vacinado desse público? Não, Miguel, essa campanha aí não tem como te dar um percentual, assim, Uhum. não existe, não é que nem as outras campanhas, né, da gripe, que a gente tem uma estimativa, né? Uhum. Perfeito. Então, mas a gente sabe que tem crianças, né, com vacina atrasada. Isso aí depois vai se refletir, né, mais tarde. Então, a gente está bem preocupado, né, que apesar, as pessoas podem trazer, né, tem os 3 postos. A gente sabe que a maior movimento é aqui no centro, mas eu peço que as pessoas, né, que tiverem condução ou que morarem ali na Pedreira, no bairro da Marcial Terra, que levem, né, Uhum. levem seus filhos para vacinar. Até porque lá o horário é mais amplo, né? Nos postos do Marcial Terra e da Pedreira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17. E aqui no centro, das 7 às 13 horas. Mas sempre lembrando que agora é só nas segundas e nas sextas, né? Porque vocês tiveram um período ali durante o mês da multivacinação que atendiam durante os outros dias da semana. Agora, nesse mês de novembro, é nas segundas e sextas. André, um outro tema relevante, extremamente importante, é a sequência de vacinação do Covid-19. Eu digo sequência porque a grande maioria é a segunda ou terceira doses que estão sendo destinadas aos públicos aqui de Tupanciretã. Isso, retomamos esses serviços na terça, na quarta e na quinta-feira. Por favor, nos detalhe quem será atendido, quem está sendo convocado nesses dias. Sim, Miguel, a gente está trabalhando com segunda, né, com primeiras, segundas e terceiras doses, né? Então, a gente está tentando colocar de uma maneira que fique fixo já, por exemplo, terça, segundas doses, quarta, primeiras doses, e quinta, para o pessoal já ir assimilando, né? Para facilitar a procura. Então, terça-feira, sempre a gente está trabalhando com as segundas doses, né, das 3 vacinas, tanto da Oxford, quanto da Pfizer, quanto da Coronavac, né? Praticamente, pessoal, quem se vacinou da Oxford e da Coronavac, né, já está quase como é que eu vou dizer? Praticamente todas as pessoas já podem procurar, né, porque a gente já encerrou essas primeiras doses, né, no tempo. Então, da Oxford, praticamente todo mundo que se vacinou da Oxford já pode ir para fazer a segunda dose. E a Coronavac, a grande maioria também já pode ir, né? Só não o intervalo é de 28 dias. E da Pfizer já é mais complicado, porque daí agora começa as segundas doses dos adolescentes. Então, o pessoal tem que se ligar que agora já vai iniciar as segundas doses daqueles primeiros adolescentes
de 17 anos que fizeram a primeira dose. Então, fiquem atentos, né? Que essas segundas doses também servem para os adolescentes, não somente para os adultos, né? Perfeito. Bom, então terça-feira vai ser a exemplo das semanas anteriores e provavelmente nas próximas, segunda dose, então, como você falou. Quarta é a primeira dose para adolescente. Quarta, primeira dose, não só para adolescente, Miguel, como para quem não fez ainda. Então, de 12 anos para cima, pode procurar quarta-feira, tá? Perfeito. Então, pessoal que tiver de 12 anos que não fez ainda a vacina, pode procurar. E quinta-feira? Quinta-feira seria as terceiras doses, né? Para os idosos, profissionais de saúde imunodeprimidos, né? Agora baixou o intervalo mínimo é de 5 meses, né? Então, idosos e profissionais de saúde que se vacinaram até o dia 25 de junho já podem procurar. E os imunodeprimidos, que é um diferencial, que é de 28 dias entre a segunda dose e a terceira, né? Então, Perfeito. podem procurar nas 3 salas de vacinas, teremos 100 doses em cada local, das 8 ao meio-dia. E, Miguel, nós estamos analisando agora, né? Porque é tudo conforme vai sobrar de doses, de fazermos uma ação nesse sábado. Tá? Ah, Já perfeito. estamos vendo para fazer alguma ação nesse sábado para poder chegar nesse pessoal que está com dificuldade, seja por trabalho, né? Seja por algum outro motivo. Perfeito. Então, estudando, mas eu tenho que ver assim quanto é que vai sobrar de doses de amanhã, né, para mim poder ter uma base de quantas doses eu vou poder disponibilizar. Então, as coisas são assim, né? Não pode ser feito com muita antecedência, porque a gente não tem essa previsão, né? Pode sobrar doses de qualquer uma dos laboratórios ou tem algum específico que você acha que sobre mais? Porque nós temos aí sendo aplicadas Oxford, Pfizer e Coronavac, né? É que assim, ó, da Oxford e da Coronavac, o vencimento é maior, né, Miguel? Elas vão vencer o ano que vem. Agora, a nossa maior preocupação é a da Pfizer. A Pfizer, depois de descongelada, ela chega aqui para nós com uma durabilidade de 28 dias. Então, por isso que eu peço para o pessoal, né, para não acontecer que nem da outra vez foi devolvido em torno de 500 doses, porque nós não poderíamos correr o risco de perder essas Claro, doses, né? sem dúvida. Então, não adianta ficar adiando, né? Porque essas doses vêm e eu tenho que estar sempre remanejando o lote novo que vai chegando, né? Eu vou substituindo pelo antigo para não ocorrer nenhum risco, né? Nós temos uma preocupação bem grande em relação a isso, porque se o pessoal não procurar, eu vou ter que devolver, Claro. né? Vai acontecer. Depois, né, atrasa, daí o pessoal necessita dessas doses, né? E eu não vou ter. Então, não que a gente não possa receber mais adiante, mas pode atrasar, né, o nosso trabalho e a gente quer terminar o quanto antes, né, Miguel? Sem dúvida. Muito bem. André, quero agradecer a sua gentileza, a sua disponibilidade em ampliarmos essa informação que a gente está divulgando desde o final da semana passada, com a intenção de que as pessoas se deem conta da importância da vacinação, atualizem aquelas multivacinações, conforme você colocou, façam as doses. E foi muito importante a sua colocação. Praticamente todas as pessoas aí que tomaram a primeira dose podem tomar a segunda. Algumas pessoas até nos perguntam, tá, mas eu tomei tal dia. Se já passou, se é uma data anterior àquela que vocês estão divulgando, não há problema, basta a pessoa ir lá, né? O melhor até é conversar com vocês, né? Isso, a pessoa não perde. Se a pessoa passou a data, a pessoa não perde, ela tem o direito de fazer a vacina, né? E outra coisa, Miguel, é que eu fiz um levantamento de dados, tá? As pessoas que não estão fazendo a segunda dose, eu fiz um levantamento aqui que 88% dessas pessoas que correspondem à faixa etária dos 20 aos 39 anos, né? Então, tanto as que não fizeram a primeira dose, quanto as que não fizeram a segunda em relação à primeira, né? Então, a faixa etária nossa mais preocupante, 88%, corresponde a essa faixa etária dos 20 aos 39. A gente está tentando descobrir o porquê, né? Se é falta de tempo, se é em relação ao trabalho. Eu sempre peço que os empregadores, né, tipo, deem uma tipo assim, dispensem o funcionário para irem lá fazer ligeirinho
né? Uhum. A gente procura ser o mais rápido possível, que é muito importante, né, Miguel? Sem A gente dúvida. sabe que uma pessoa com Covid prejudica toda, né? Todo um trabalho. Então, é mais interessante para o empregador que as pessoas estejam vacinadas. E seria isso, Miguel. Perfeito. Seria esse o dado mais preocupante, a faixa etária, né? E eu queria que as pessoas assim fizessem um esforço, né, para irem fazer a segunda dose. É muito importante, gente. É importante. As Andréa, pessoas, como eu digo, as pessoas podem pegar, já sabem que as pessoas pegam, mas como eu digo, é a forma grave da doença. André Apple, obrigado pela sua gentileza. Continuamos à sua disposição, torcendo para que possamos ter números melhores, porque nós estamos no cômputo geral, se a gente for analisar friamente os números de Tupã-Ciretã, e a gente sabe que tem uma distorção aí estatística, porque muitas pessoas que receberam a vacina aqui em Tupã-Ciretã não constam pelo sistema SUS como tupã-ciretanenses, né, como atendidos por Tupã, mas nós estamos com um percentual muito baixo de plenitude da vacinação. Né? O ideal é se chegar a 90%, a gente está muito abaixo disso, em torno de Pois é. 50%, 60%. Claro Mas que tem assim, uma... Miguel, Pois não. são quase 7.000 pessoas que constam como não residentes, né? Que na realidade a gente sabe que a maioria é. Então, se tu colocasse essas 7.000 pessoas dentro da cobertura vacinal, o contexto seria diferente. Mas esse problema de cartão SUS é um problema antigo, difícil de resolver, não é fácil, entendeu? Tu tem que mudar o endereço da pessoa lá no sistema, então, mas 7.000 pessoas são muitas pessoas que no caso não Quantas já... que foram vacinadas e constam como se não tivesse sido em Tupã, mas na realidade a gente sabe que foi. Qual é A o to... maioria, em sua maioria, foi sim. Qual é o total de vacinados em Tupã, André? Somando esses 7 mais os que são de Tupã. Hã? Somando os 7.000 que seriam de não residentes, com os residentes nós temos quantos já vacinados? Se fosse os não residentes, com os residentes, deixa eu só ver aqui, Miguel, que eu tenho que somar para te mostrar. Tá. É que eles contam juntos. Em residentes, aqui consta que foram aplicadas, é que eles contam a primeira e a segunda dose, tá? Uhum. Total aplicado, deixa eu ver. Primeira dose foram 16.878, tá? Uhum. Só que isso aqui com os residentes. E a segunda dose, 14 mil. Vamos supor assim, ó, com os de residentes, a primeira dose seria quase 17 mil, tá? A segunda dose, em torno de 14 mil. Agora, sem os residentes, a nossa primeira dose pula para 14 mil. E a segunda para 12 mil, sabe? Então, é uma diferença muito grande na nossa cobertura, Sem dúvida. né? Porque aqui, ó, os 62 que falam, que a gente está com a porcentagem, né? De 62% com a primeira dose, é em cima dos residentes, Sim, né? sim. Então, se fosse contar com os não residentes, já ia para quase 17 mil. Então, essa prejudica e muito, né? Sem dúvida. Só que é complicado, né? Bom, Resolver esse problema. bem, a gente, claro que espera que o máximo de pessoas, então, estejam vacinadas. Perfeito. Bem, obrigado, André, pela sua participação. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Miguel. Tchau para todos. André Apel nos trazendo as informações aí com relação à vacinação, especialmente a multivacinação e a Covid, né? Lembrando que a multivacinação está acontecendo hoje e nas sextas-feiras nos 3 postos aqui em Tupã-Ciretã, na Pedreira e no Marcial Terra das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h e no centro das 7 às 13 horas. Essa é a multivacinação, né? Já a vacinação para a Covid está acontecendo hoje, segundas doses, né? A André nos falou que terças-feiras é segundas doses, quarta-feira primeira e quinta-feira terceiras doses, né? O pessoal está perguntando idades aí, a André disse que falou que a segunda dose praticamente para todos que já receberam a primeira está disponível para serem vacinados hoje, tanto pela manhã quanto pela tarde, né? Também no dia de amanhã será a vacinação para a primeira dose, né, para adolescentes de 12 anos ou mais. Quem não recebeu a primeira dose pode ir amanhã. E na quinta-feira, a terceira dose para trabalhadores da saúde, né, que receberam a segunda até o dia 25 de junho, mês 6. Segunda dose também para 25 de junho
e para imunodeprimidos com segunda dose até dia 26 de outubro. Essas são as terceiras, então, que estarão acontecendo na quinta-feira. São os locais de vacinação, são os períodos de vacinação. Bem, são 9h19. Vamos ao intervalo comercial? Eu já retorno com a sequência da edição do seu programa.